Final Fantasy VII é um daqueles jogos tão famosos que muita gente que sequer jogou ele sabe quase tudo sobre ele. Ou pelo menos acha que sabe. Eu mesmo, quando comprei ele pela primeira vez na Steam, já sabia do nome de quase todos os personagens e metade do que acontecia na história, antes de baixar ele no meu computador. É tipo como todo mundo sabe que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker, mesmo que o infeliz nem tenha assistido o Império Contra-Ataca. Ou como no final do Alice no País das Maravilhas era tudo um sonho. Você ouve esse tipo de coisa em todo lugar, e acaba se tornando conhecimento comum. Se você está dentro de qualquer meio em que se fala de videogame, a chance de você ter recebido spoilers das maiores reviravoltas de Final Fantasy VII é muito grande. Principalmente agora com o remake, quer dizer, a primeira parte do remake, tendo lançado não muito tempo atrás, e o game estar na boca do povo novamente. Nada disso me desmotivou a ir atrás do jogo, porém, porque eu sempre fui um defensor de que nada substitui a experiência genuína que a obra te oferece. Não é assistindo um gameplay passivamente ou um vídeo de resumo da história que você pode dizer que conhece Final Fantasy VII. Você precisa jogar por conta própria, sentir a atmosfera de cada ambiente, ver cada diálogo e passar raiva com cada boss desgraçado. Eu joguei essa pequena obra-prima pela primeira vez antes do lançamento do remake, no começo de 2019, mas acabei largando pouco depois do fim do primeiro CD, lá pela parte do minigame de snowboard. Eu lembro que na época o meu irmão voltou a morar com a gente por uns meses, e ficou difícil continuar jogando por um tempo. Aí eu larguei mão. Mas recentemente eu mandei consertar meu PS3 e consegui desbloquear ele de forma que eu consigo rodar vários jogos nele. Então espere mais vídeos sobre videogame no canal, talvez. Se o meu PC com câncer de pulmão e 3 aneurismas cerebrais decidir que eu posso usar o editor. A questão é que, como um bom hipster chato, ao invés de rodar jogos de PS3, eu decidi rodar jogos de PS1 no PS3. Começando com o clássico que eu, embora tivesse abandonado, tinha adorado anos atrás. E é com orgulho que eu venho aqui dizer que, depois de muitas horas de farming e fúria, consegui zerar Final Fantasy VII, o originalzão mesmo. Vim chover no molhado aqui e dizer pra você o que você já sabe, que o jogo é espetacular. Como eu disse no começo, eu suspeito que muita gente que curte videogame hoje em dia deixa o Final Fantasy VII original passar batido. Seja pela preferência pelo remake, mesmo que esse seja inacessível pro pessoal sem muita grana, para ter os consoles mais recentes, além de ser inacabado, até a data em que eu faço esse vídeo pelo menos, sem previsão de uma continuação. E os dois motivos para isso são bem óbvios: o sistema de batalha e os gráficos, ambos sendo considerados por essa maioria como, entre aspas, ultrapassados. Bem, eu discordo das duas acusações. Vamos falar do gráfico primeiro. É verdade que, se você comparar com o remake, o clássico de PS1 parece vergonhoso. Mesmo se você comparar com as CGs do meu favorito da série, o Final Fantasy X, porra, até mesmo os CGs do Final Fantasy VIII, que veio pouco tempo depois, o 7 é bem quadradão. Mas para isso eu digo duas coisas. Primeiro, gráficos antigos e humildes não são necessariamente uma coisa ruim. Para quem curte ver filmes antigos, tipo Ben-Hur ou Jazão e os Argonautas, sabe que parte da graça de ver coisas antigas é ver como os caras eram criativos, com tanta limitação. Com todos os efeitos especiais fodelões de hoje em dia, tudo parece ser meio que igual. Eu não tô dizendo que os filmes recentes são piores que os antigos. Ei, eu vibrei com o novo Miranha tanto quanto qualquer outro. Mas você não vê por aí as pessoas reclamando porque os efeitos práticos de filmes antigos fazem com que eles sejam inassistíveis. E sempre que um otário inventa de refazer uma dessas obras, o resultado é triste de se ver. De novo, eu não tô dizendo que o remake do Final Fantasy VII não deveria existir, nem que ele seja inferior ao original, até porque eu não joguei o remake. Pessoalmente, eu só tenho interesse de jogar quando eles completarem a história. Mas enfim, meu ponto é que o original não deixa de ter valor porque uma versão, entre muitas aspas, superior existe. E meu segundo ponto é que quem disse que Final Fantasy VII é feio? Tá, algumas das CGs são bem estranhas de se ver hoje em dia, principalmente a do final do game, onde os personagens abrem a boca pra falar, mesmo não tendo voz. É esquisito. Os polígonos 3D dos personagens e inimigos também são bem quadradões, como eu disse. Mas e todo o resto? Você já parou para dar atenção ao cenário? Atenção aos detalhes? Todo o ambiente 2D do game é absolutamente lindo. O mundo é vivo e colorido. Midgar te dá um clima totalmente diferente da cidade natal do Red 13, que é totalmente diferente das montanhas de gelo e do deserto e da aeronave do Cid. O visual do game é muito rico e muito bem feito. Quando as pessoas abrem a boca para falar mal dos gráficos, essa é a parte que eu acho que muitos deles esquecem.
A segunda maior crítica que Final Fantasy VII recebe não é exclusiva dele, mas de todos os games da franquia até o PS3, que é o sistema de batalha de turnos. As pessoas já criam preconceito sem nem jogar a parada, entende? Ou então jogam por 1 hora ou 2 e já tomam uma decisão. Olha, o meu primeiro RPG de turno foi o Final Fantasy X pro PS2. Aí você pode ver que eu entrei tarde pra esse mundo. E eu confesso que no começo eu também estranhei. Eu tava acostumado com hack and slashes tipo God of War e Devil May Cry, jogos rápidos e dinâmicos, e foi muito difícil de se habituar. Mas depois de experienciar alguns jogos do estilo, eu posso te dizer com um certo grau de segurança o seguinte: o sistema de combate de turno é chato pelas primeiras horas de gameplay. Pensa bem, é claro que o jogo vai começar simples para você ir aprendendo, então os primeiros inimigos que você encontra são fracos e simples. Eles não usam nenhum tipo de complicado de magia ou efeito. Então o combate no início é sempre igual. Ataca, espera a vez do inimigo atacar, usa poção de vida, ataca de novo, ressuscita o amiguinho, ataca de novo, e fica nisso. Leva um tempo para o nível de dificuldade aumentar o suficiente para te exigir mais estratégia. Em todo o Final Fantasy que eu joguei é assim. Passa da metade mais ou menos e as coisas vão ficando complicadas. E não interessa o quão upados seus personagens fiquem, se você não usar a cabeça, principalmente durante chefes, você vai se fuder. Não adianta. Aí sim o gameplay fica foda. Final Fantasy VII tem alguns dos chefes mais tensos que eu já enfrentei em qualquer jogo. Te garanto que a batalha contra eles nunca é tediosa. O boss final, mano do céu, quando começava a parecer que eu podia ganhar, eu ficava de pé na frente da TV. Eu não fico assim jogando videogame desde quando eu era criança. O fato do especial dele durar quase 2 minutos e ter uma das melhores músicas, temas da história do videogame ajudou no hype. E o fato de que toda vez que você morre tem que voltar a enfrentar 2 outros chefes cabulosos antes de poder enfrentar ele de novo, aumentava ainda mais a raiva e a tensão. Então não, o combate de turno não é chato. Ele é na verdade muito dinâmico, só leva um tempo para ele ficar assim. E é uma pena que a indústria esteja deixando esse estilo cada vez mais para trás. Mas ei, nós sempre teremos os clássicos. Por último, eu gostaria de falar rapidamente sobre a história. Esse é um fator que a maioria concorda ser de alto nível, mas até disso eu já vi alguns críticos recentes que dizem que nem é tudo isso. Eu pessoalmente acho a história ótima. Ela tem seus defeitos, claro. Por exemplo, eu acho que o Sephiroth nem é um vilão tão bom assim. Ele é icônico, claro, mas na minha humilde opinião, o motivo dele ser tão badalado com o personagem até hoje tem 2 motivos. O primeiro é o design. Visualmente, ele é muito fodão. O cabelo longo e branco, a espada longa e a cara de mal. É infinitamente mais amedrontador do que o Seymour do Final Fantasy X com a sua barriguinha de cerveja. E o segundo é pela batalha final, que, como eu já disse, é uma das mais marcantes, se não a mais marcante de toda a série. Mas como personagem, ele nem é tão interessante assim. Eu não sei o quão bem explorado ele é nos spin-offs, tipo Advent Children ou Crisis Core, porque eu não assisti nem joguei nada disso. Mas no jogo original, ele primeiro que quase não aparece, e quando aparece, só fica dando aqueles discursos clichês de vilão da Disney. Também tem outros personagens que mereciam mais desenvolvimento, como o Red 13, que além de uma ótima cena em que a história foca nele por um curto período de tempo, ele é só meio que mais um no grupo. Presta atenção nos diálogos dele ao longo da jornada. São muito algo que qualquer um poderia dizer. E apesar dele ser um lobo vermelho super fodão, ele nem tem tanta personalidade. E a mesma coisa acontece com o Cat City, não sei se é assim que fala, que, pra não dar muito spoiler, tem uma motivação muito fraca pra entrar na party. Na primeira vez tudo bem, mas na segunda vez em que ele se junta, quem jogou vai entender, sei lá, cara, eu acho fraco. Por outro lado, os protagonistas mesmo são muito bem desenvolvidos. O Cloud é misterioso e, apesar de inicialmente aparentar ser só um fodão genérico da espada gigante, vai ficando muito mais complexo ao longo da história. A Tifa e o Barret são ótimos também. E a Aeris, ou Aerith, chame como quiser, é o coração do jogo. A dinâmica entre os 4 é muito bem estabelecida. E mesmo com os diálogos sem voz, você consegue diferenciar a forma de falar desses 4. E eles pareciam reais quando falam, assim como em um livro bem escrito. Então é isso. Final Fantasy VII é acusado de ser overrated pela sua fama. Mas eu acho que ao longo dos anos a coisa foi meio que dando a volta, sabe? E a essa altura eu diria que ele é underrated. Pelo menos para uma certa parcela da comunidade. Eu não tô tentando te forçar a gostar de nada, mas se você é uma dessas pessoas que não tem muito saco para jogos antigos, dá uma chance pro Final Fantasy VII. Se você passar pelas primeiras horas introdutórias, ele pode acabar te impressionando. E se você odeia RPGs no geral, você pode pelo menos ouvir a trilha sonora, que eu não tive a chance de comentar durante esse vídeo, mas
é foda pra caralho.